irmãos, irmãs, jovens aqui presentes. Antes de mais nada, nós gostaríamos de informar os irmãos que a nossa casa esteve de aniversário no dia 16 de agosto, agora, passado, e nós devemos uma grande homenagem àqueles que fizeram da trajetória da doutrina espírita com que houvesse este lar, esta casa, este hospital, com a finalidade do atendimento a todos aqueles que necessitam, dos espíritos que necessitam de auxílio e todos os demais que procuram a casa espírita, sejam eles encarnados ou desencarnados. Nesses 61 anos de trajetória na doutrina espírita, esta casa, por um bom tempo, ela foi a única casa dessa cidade. Depois, com o número bem avantajado de médiuns, esta casa, ela, vamos dizer assim, se dividiu. Mas os trabalhadores que aqui continuaram, aqueles que aqui se dedicaram, aqueles que fizeram a família espírita deste lugar, aqueles que se respeitaram, aqueles que resolveram se dar as mãos e se amaram, ficaram até hoje e estamos aqui presentes até o dia de hoje. Alguns foram embora, como é da vida, os nossos irmãos seguiram a sua trajetória espiritual e nós relembramos eles sempre no nosso pensamento e rendemos graças, por eles terem feito parte da nossa trajetória de vida. Então, esse mês de agosto para nós é um mês especial. E mais especial ainda porque, em homenagem a todos esses trabalhadores, há muito tempo a gente já vem planejando e resolvemos então começar o lançamento da pedra fundamental do Instituto Espírita do Idoso Jesus de Nazaré. Então, breve, nós já estaremos trabalhando nessa área e nós comunicaremos a todos. Para começarmos o nosso estudo, porque eu digo que é um estudo, no dia de hoje, nós vamos ler do livrinho. Vocês podem ver que ele está bem, assim, de tanto que ele é usado, ele está bem... Vinha de Luz, de Francisco Canto de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Uma leitura para a harmonização nossa, Então diz assim, lá no item 62 ou capítulo 62. Resistência ao mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Jesus, em Mateus, no capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo.
guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita, de sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas, nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo, o plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes, 7 vezes, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Jesus, Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Com esta prece, em nome de Deus, de Jesus, de Maria, nossa Mãe, dos nossos guias, dos nossos protetores, do patrono e do mentor espiritual desta casa, de todas as entidades do bem e do amor, nós damos por aberto, pedindo ainda e rogando a ligação com as cúpulas de proteção da Federação Espírita Brasileira, assim como a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Os trabalhos de hoje começam com a leitura do Evangelho e as considerações com a nossa irmã Carla. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. A leitura tem por título Benefícios pagos com ingratidão. Guia protetor, em Sens, no ano de 1862. O que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem com o temor de encontrar pessoas ingratas? Tais pessoas são mais egoístas do que caridosas, pois fazer o bem esperando reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. São também orgulhosas, pois se envaidecem pela humildade do beneficiário, que deve vir fazer o reconhecimento aos seus pés. Aquele que procura, na terra, a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu. Deus recompensa aquele que não a procura na terra. É preciso sempre ajudar os fracos, mesmo sabendo antecipadamente que aqueles a quem fazemos o bem não nos agradecerão. Sabei que se aquele a quem ajudais esquece o benefício, Deus levará isso mais em conta do que se já fosseis recompensados pela gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com ingratidão
para provar vossa perseverança em fazer o bem. Como podeis saber se esse benefício esquecido no momento não trará mais tarde bons frutos? Ficai certos de que é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, vedes apenas o presente. Trabalhai para vós e não para os outros. Os favores acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem até ser esquecidos aqui na terra, mas quando o espírito se livrar de seu envoltório carnal, ele se lembrará, e esse será o seu castigo. Então lamentará sua ingratidão e desejará reparar sua falta, pagar sua dívida em uma outra existência, até mesmo muitas vezes aceitando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. É assim que, sem suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desse ensinamento. Um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de ter feito bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos unem às vossas existências anteriores, e se pudesseis entender a grande multiplicidade de relações que unem os seres uns aos outros para o progresso de todos, admiraríeis ainda muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar até eles. Rogo nesse instante a assistência dos venerandos amigos espirituais, coordenadores deste trabalho, a assistência para que eu possa ser um instrumento útil aos propósitos da doutrina espírita, que são acolher, orientar, esclarecer, consolar. Boa noite, estimados irmãos, boa noite, estimadas irmãs. Durante esse mês de agosto, em virtude do aniversário da nossa casa, a gente tem levado uma historinha. E na noite de hoje, eu trago uma historinha bem infantil, chamada O Biscoitão Redondo. Acredito que até alguns de vocês já saibam e tenham contado a seus filhos. Ela foi retirada da coleção Conte Mais, que é da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERES. Então conta-nos essa historinha que um menino chamado Paulinho, numa manhã, recebeu da mãezinha dele um biscoitão redondo. E ele deu uma dentada e disse: que delícia, mamãe! Muito obrigada! Muito obrigado por esse biscoitão redondo. Aí a mãe dele, com toda a ternura maternal, disse: meu filho, eu só fui na padaria e comprei o biscoitão. Tu deves agradecer ao padeiro, foi ele que fez. E como a padaria era próxima, o menino foi. Na mesma hora que a mãe disse aquilo, o menino foi. E chegou na padaria e disse: bom dia, seu Joaquim. Eu vim agradecer o delicioso biscoitão redondo. Aí a mamãe me deu agora de manhã. E eu, seu Joaquim, disse: menino, não deves agradecer a mim. Se não fosse o agricultor que tivesse produzido trigo, eu não conseguiria fazer esse biscoitão. Deves agradecer ao agricultor. E uma cidade pequena, né? Nessa historinha dá para as crianças andarem por ali e por aqui. E ele foi até a casa do seu José, o agricultor. E aí disse: muito bom dia, porque ele era muito educado. Bom dia, seu José, muito obrigado pelo biscoitão redondo. O que dizes, menino? Não estou entendendo. Aí ele faz a história. Ah, a mamãe me deu um biscoitão redondo delicioso essa manhã. Eu agradeci a ela, mas ela disse que não era para agradecer para ela, porque era para agradecer ao seu Joaquim, o padeiro, que tinha feito.
Eu fui no seu Joaquim, agradeci ao seu Joaquim, e ele disse, não, meu filho, não deves agradecer a mim, tens que agradecer ao agricultor, porque foi ele que trouxe a farinha e ele plantou o trigo. Aí o agricultor pensa um pouco e diz assim, meu filho, é verdade que eu fiz a farinha, que eu moí o grão, mas se não fosse a senhora, dona Nuvem-Chuva, que chovesse e umedecesse o solo, esse grão de trigo não germinaria. Você deve agradecer a senhora, dona Nuvem-Chuva. Aí, estava um céu maravilhoso, com aquelas nuvenzinhas brancas, parecendo floquinhos de algodão. E ele olha para o céu e disse, bom dia, dona Nuvem-Chuva, muito obrigada pelo biscoitão redondo. E a senhora Nuvem-Chuva responde para ele, menino, não é a mim que deve se agradecer. Na verdade, o grão de trigo não amadureceria se não fosse o calor do Senhor Sol. É o Senhor Sol que tu deves agradecer. E como o menino já estava no descampado, naquela zona, falou com o Sol, né? Muito obrigado, Senhor Sol, pelo rico biscoitão gostoso que a mamãe me deu hoje de manhã. Aí o Sol responde, querido menino, não é a mim que deves agradecer. Tu deves agradecer a Deus, o Criador de todas as coisas. E aí Paulinho volta para casa e quando chega a noite, eleva o seu pensamento infantil, mas com já entendimento, agradecendo tudo de bom que ele tinha recebido durante aquele dia. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, né, com essa historinha educativa que aborda a gratidão no seu mais profundo aspecto, a gente percebe, né, que através de todas aquelas ações praticadas pelo Paulinho, o encadeamento que há na criação de Deus. Tudo está entrelaçado, né, para que aquele alimento chegasse à mesa do Paulinho. Então a gente percebe que a mãe oferece o cuidado da alimentação ao filho, que o pai provê os recursos, né, financeiros para que a compra fosse efetuada na padaria. A gente percebe que o seu Joaquim, através da sua técnica, da sua maneira de lidar com a farinha, misturar os ingredientes, dá aos seus clientes um produto de qualidade. A gente percebe que o agricultor, ao escolher a semente, lavrar a terra, livrá-la das ervas daninhas, faz de tudo para que aquele grão germinasse. Mas todas essas ações humanas não teriam um sucesso, uma eficácia, se não fossem os recursos naturais. Então, a gente precisa pensar nessa cadeia, nesse entrelaçar, nessa sequência de coisas para que o bem se produza. Há no livro A Gênese, né, uma frase, no capítulo 2 da Gênese, que aborda de Deus, né, tem uma fala que fala assim, a providência. E essa frase eu retirei de lá, diz assim, a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Então vejam que se não fossem os recursos naturais, da natureza, da criação de Deus, a gente não teria o alimento. Aquela abelha que poliniza, a abelha criada por Deus, nos pratica um bem para toda a natureza, para toda a cadeia. E às vezes a gente não se dá conta. Mas continuando, ainda com relação a isso, dessa sequência, desde ali o grãozinho colocado na terra, até nós chegarmos à proporção do Sol, dos astros, das estrelas, do universo, das galáxias, diz na questão 540 do Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou por átomo.
admirável lei de harmonia, da qual nós, espíritos limitados, espíritos imperfeitos, não podemos ainda compreender o conjunto. Então, no dia de hoje, no dia 21 de agosto, como é que foi o nosso dia? Agimos com gratidão? Pronunciamos palavras de gratidão? Tivemos pensamentos de gratidão? Os espíritos superiores, os benfeitores, nos orientam, né, que o nosso primeiro ato do dia seja de gratidão. Mas será que o meu ato do dia hoje foi em pensar nos benefícios que eu fiz e que não fui reconhecida? Que não souberam, né, reconhecer que eu tinha feito um bem? Que não valorizaram aquela minha ação? Então a mensagem do Evangelho também para que a gente reflita sobre isso, né? Ela é muito explícita, né? Diz assim, que o fato de recebermos ingratidão por um benefício que tenhamos feito, jamais deixemos de fazer o bem. Que fazer o bem incessantemente deve ser uma das regras adotadas para as nossas vidas. Mas precisamos acrescentar a esse bem a caridade com desinteresse. Jamais fazer o bem pensando no que vai produzir de bom para nós. O que nós vamos lucrar com aquele bem feito. E que a gente possa colocar a nossa atenção na noite de hoje, nessa reflexão, no que está indo aí na tela mental de vocês. Nessa frase muito importante que esse guia protetor nos disse: se Deus permite que sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E na minha fala, acho que foi na quarta-feira, eu falei bastante sobre perseverança, né? Essa atitude nossa contínua, de nós não esmorecermos, de ter sempre o bom ânimo. É difícil, mas a gente precisa ter. Então vimos através da mensagem, tanto da historinha elucidativa, infantil, retirada lá do Conte Mais, e mais a leitura evangélica, aqui do Evangelho, né? A gente recorda, né, para o nosso dia a dia, né, que a gente não deve considerar como um sucesso maravilhoso e que só esse evento grandioso que a gente deve agradecer. Não. Né? Às vezes as coisas mais insignificantes que a gente quase não considera no dia a dia são as que mais influem no nosso destino. E nós, seres humanos, temos maior propensão a lembrar aquilo que é negativo e a esquecer o que é bom, o que de bom nos aconteceu. Parece que a gente tem mais facilidade para gravar e conservar na memória o mal que nos aconteceu, o sofrimento, as mazelas. E se a gente registrasse, né, pegasse a caneta, nossa agenda, e fosse registrando desde a hora que acordamos até a hora de noite, quando vamos deitar, tudo de bom que nos aconteceu, nós ficaríamos impressionados da quantidade de coisas boas que nos aconteceram que a gente nem se deu conta. Então, no momento em que a gente já sabe, né, que precisamos ter essa gratidão, que às vezes que não reconhecem o bem que a gente faz, isso não é o mais importante. Que a gente possa, né, levar o nosso pensamento a Deus e dizer espontaneamente para Ele, muito obrigada. Com as nossas palavras simples, né? Que esse impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que de bom nos sucede, dá testemunho do nosso reconhecimento e da nossa humildade perante o Criador. E esse fato
fato de espontaneamente nos agradecer por aquela ínfima coisinha boa que nos aconteceu, atrai para nós a simpatia dos benfeitores espirituais. E aí a gente vai, que nem o Paulinho, né? Agradecendo por aquele biscoitão ali e que vamos percebendo que para aquele pequenino bem acontecesse, quanta coisa aconteceu por detrás, todo o encadeamento para que aquele benefício se produzisse. Ainda falei na Gênese, falei do Livro dos Espíritos, mas nós estamos no capítulo chamado Perfeição Moral. E aí a gente sabe, né, que a gratidão é uma virtude. E esse capítulo, Perfeição Moral, trata dos vícios e das virtudes. Então, gratidão é uma virtude. O que a gente precisa? Exercitar. É uma das virtudes mais fáceis? É. Aí Kardec pergunta, na questão 898, visto, Kardec perguntando, visto que a vida corporal, essa nossa vida física, esse momento, essa reencarnação, essa nossa trajetória terrena aqui de 2026, é um momento temporário, é um breve instante, né? E que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação. É útil, diz Kardec, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que não tocam senão as coisas e as necessidades materiais? Porque a gente, a perfeição moral, o capítulo Perfeição Moral, está depois de todas as leis divinas. Então, esse conhecimento a gente está construindo. É importante? É. A gente sabe que é primordial. Quando ele diz aqui, a nossa vida futura, o que é a nossa vida futura? O nosso momento de nós abandonarmos esse corpo de carne e irmos para a espiritualidade. É útil a gente se interessar, querer saber de conhecimentos científicos? O que vocês acham que os espíritos superiores responderam? Sim, é importante. Né? Sem dúvidas, eles dizem, sem dúvida. Por quê? Primeiro, esse conhecimento científico que a gente procura adquirir vai nos colocar em condições de aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se já progrediu em inteligência. Então, vejam aqui o significado. A gente precisa também progredir em inteligência. As virtudes que estão colocadas, estão sendo trabalhadas, a gratidão na noite de hoje precisa ser trabalhada, mas também os conhecimentos científicos. Bom, no intervalo, olha, ainda toda a resposta é bem grande. No intervalo das encarnações, aprendeis em 1 hora o que levaria, o que exigiria anos sobre a Terra. E nenhum conhecimento é inútil. Tudo resposta da pleiade de espíritos superiores. Então a gente pensa às vezes, me aposentei, agora não preciso aprender mais nada. Leia de engano. Leia de engano. Na verdade, falar aqui para vocês é um aprendizado primeiramente para mim. Estou construindo esse aprendizado. Mas continuemos com o que disseram dos espíritos superiores. Porque o espírito perfeito deve tudo saber. Então a gente deverá ter todo o conhecimento científico e também todo o conhecimento moral. E porque o progresso, devendo se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito. Tudo isso dessa resposta, na noite de hoje, só essa questãozinha, tá? 898. Então, né, queridos irmãos, diante assim, da nossa casa, ter as suas portas abertas, de nos acolher, de
conversarem conosco, de sermos envolvidos por todos os espíritos e as falanges do bem que trabalham, que operam aqui nessa casa, né? Todo o planejamento do patrono da casa, das atividades que aqui precisam ser desenvolvidas, a nossa gratidão, né? E vocês já devem ter visto o orador Divaldo Franco. Todas as palestras dele terminava, concluía a palestra com uma prece maravilhosa, que às vezes dizia um poema de gratidão, outras vezes dizia um prece de gratidão, e era atribuída, né, a Amélia Rodrigues. Eu não pesquisei a fundo se isso era verdade. Há digamos assim, alguma coisa que remonte, que seja a Amélia Rodrigues. Então ele fazia uma oração com tanta emoção, e ele se referia, né, à vida em si, a todos os nossos sentidos, da visão, da audição, do tato, né, e à natureza. Por isso, né, na noite de hoje, com a minha humildade, com a minha gotinha do biquinho lá do beija-flor que ia apagar o incêndio da floresta, agradecemos ao Senhor a oportunidade de termos chegado à casa espírita, a oportunidade dos nossos ouvidos perfeitos que registraram uma mensagem evangélica, a nossa gratidão ao nosso tato, que mesmo com a temperatura um pouco mais baixa, nós não desistimos, nós viemos à casa espírita. A nossa gratidão pela voz, que é capaz de pronunciar a cada prece, que assim seja. A nossa gratidão pelas mãos que temos, que são capazes de levar à nossa boca o copinho com a água fluidificada. Pensemos em todos aqueles que não podem ouvir, que não podem ver, que não podem andar. Nosso agradecimento pela doutrina espírita, que permite dilatar as nossas consciências e compreendermos as leis divinas. A nossa gratidão pelos benfeitores espirituais que nos tutelam e fazem esforços grandiosos para que, com o nosso livre-arbítrio, possamos sempre escolher o caminho do bem. A nossa gratidão por podermos reencarnar, estarmos agora no corpo físico. E a nossa gratidão pela fé que nos faz conceber Deus com todas as suas virtudes, esse Pai Criador, pleno de amor, de justiça e de caridade. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Agradecemos as inspirações dos benfeitores aqui presentes, a fala da nossa irmã Carla, e que possamos, com o nosso pensamento harmonioso e solícito, tendo a gratidão gravada em nós, fazermos as nossas preces e as vibrações do dia de hoje. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, que exerceis a sublime missão de assistir aos encarnados e ensinar-lhes o caminho do progresso, que é o bem e a verdade. Sustentai-nos nas provações desta vida, auxilia-nos a cumprir os desígnios da justiça de Deus e a purificar os nossos sentimentos. Desviai de nós os maus pensamentos, para não darmos acesso aos espíritos que por seus atrasos permanecem na maldade e induzem os homens ao mal. Iluminai a nossa consciência, a fim de conhecermos as nossas faltas, e afastai dos nossos olhos o véu do orgulho e da vaidade, que nos impediria de percebê-las e confessá-las a nós mesmos. Espíritos que vos interessais por nós e sobretudo vós, nossos guias espirituais, fazei com que sejamos dignos de vossa benevolência. Conhecedores como sois das nossas necessidades, auxilia-nos, nós vos rogamos,
para que elas possam ser satisfeitas segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Que assim seja. Vamos, a partir desse instante, então, preparar-nos para a fluidificação das águas, para o passe coletivo e o passe isolado. Meu Deus, se for da vossa vontade, dignai-vos servir de nós, apesar de indignos, para aliviar o sofrimento dos nossos irmãos, pois temos fé no vosso amor. Permiti, pois, que os bons espíritos nos envolvam nos seus salutares fluidos e que possamos transmitir aos nossos irmãos. Desviai de nós qualquer pensamento de orgulho e de vaidade que lhes possa alterar a pureza e desvirtuar os nossos desejos. Que assim seja. Aqueles que podem fazer o passo. Te rogamos, Senhor, a tua assistência, o teu infinito amor por toda a grande família humana. Faze com que cada um daqueles que aqui chegarem, todos aqueles que aqui permanecerem, todos aqueles que necessitam, recebam esses fluidos que possam transformar tanto aquilo que está espiritualmente quanto as coisas do corpo físico. Que as moléculas possam ser transformadas, que essa influência produza humor, bondade, esperança e fraternidade. Que a tua luz esteja sobre todos. Que assim seja. Abraça-me, proteja-me, amigo.